Estamos de volta com Hoje em Dia e o assunto agora é saúde, saúde dos nossos olhos. Hoje nós vamos falar sobre os problemas de visão, que é o tema do Você, o Doutor de hoje, com o nosso médico de família, Dr. Antônio Spreuser. E a gente vai falar sobre várias doenças, as principais, começando pela catarata, que responde por quase metade dos casos de perda de visão no nosso país, César. E também, Aninha, nós vamos aprender mais sobre o ceratocone, que atinge 150 mil brasileiros por ano, sobretudo na faixa dos 10 aos 25 anos. E um outro famoso e temido inimigo dos nossos olhos, que é o glaucoma, principal causa de cegueira irreversível e diagnosticada em mais de 1 milhão de brasileiros acima dos 40 anos. Por isso, doutor Spreuser, eu gostaria já de fazer uma pergunta para você. Eu quero saber se o glaucoma, ele é uma espécie assim, de pressão alta nos olhos. Ele é sim. O glaucoma é quando aqui, essa câmera do olho, tem muita pressão lá dentro, esmaga o nervo óptico e pode levar à cegueira. Mas para vocês entenderem direitinho como que ele começa, vou mostrar para vocês uma animação mostrando primeiro o globo ocular. Ninguém dá muito valor, né? Mas a saúde dos olhos é fundamental. Aqui vocês veem aí a câmera posterior, esse vermelhidão, onde fica a retina e o nervo óptico, que tem a pressão normal. O médico consegue tirar a pressão do olho, o oftalmologista. Mas para lembrar por que aumenta a pressão no glaucoma, essa parte da frente do olho que vocês estão vendo amarelinho piscando, é onde é produzido um líquido. Esse líquido chamado humor aquoso. Esse humor aquoso serve para hidratar o nosso olho. E esse líquido é produzido e ele é produzido e absorvido 24 horas. Ele é produzido e reabsorvido. Ele não fica parado aí, ele não fica parado de jeito nenhum. O que acontece? Às vezes ocorre um problema aí nessa região que vocês estão vendo. O líquido, ele é feito, mas ele não consegue ser absorvido. Ele vai sendo feito e não é absorvido. Isso aumenta a pressão na câmara anterior. Da câmara anterior passa para a câmara posterior agora. E o aumento nessa câmara posterior acaba podendo lesar o nervo óptico. Aquele nervinho que vocês estão vendo lá no finalzinho, esse é o nervo óptico, por onde passa a informação para o cérebro para você enxergar. Então, com essa hipertensão, com essa pressão alta nos olhos, chamado glaucoma, nós podemos levar à cegueira. E nós temos vários tipos de glaucoma, vários. O mais frequente é o glaucoma de ângulo aberto. Agora, é verdade que é difícil você perceber os sintomas do glaucoma, de você ter algum indício para procurar um médico? Mas é verdade, viu, Ana? Porque às vezes você nem sente nada, pode ficar cego de uma hora para outra. Mas os principais sintomas e sinais, forte dor de cabeça, olhos avermelhados, dor nos olhos e fotofobia, ou seja, você não consegue enxergar a luz. Qualquer raio de luz você não consegue enxergar. Aqui já é porque está sério o caso, né? É muito sério e avançado, mas tem que saber os fatores de risco. Idade avançada, acima de 50 anos, a pressão intraocular elevada nos casos de pressão alta e diabetes. Se você tem hipertensão arterial e tem diabetes, você tem uma tendência de 48% a mais de ter glaucoma. E o histórico familiar. Então, se você tem esses problemas, procura um oftalmologista depois dos 30 anos de idade, para ver se você tem tendência de ter essa doença que pode levar à cegueira. Agora, professor Dr. Antônio Spreuser, como é que o glaucoma é diagnosticado? E eu faço uma outra pergunta. Está falando aí idade avançada, Sim. Aí o senhor falou acima dos 30 anos. Criança pode ter glaucoma? É possível que um bebê já nasça com glaucoma, por exemplo? É possível, César Filho, num glaucoma chamado glaucoma congênito. O glaucoma congênito é grave, por isso que a criancinha, quando nasce no berçário, o médico já faz o exame e já vê os olhos como estão. Vê a corzinha do olho, porque se tiver glaucoma, a gente tem que operar imediatamente. E o diagnóstico, como que a gente faz? O diagnóstico, você vai ao oftalmologista, o oftalmologista põe uma pecinha no olho para medir a pressão, chamado tonometria. E, além disso, ele pode fazer um mapeamento da retina e um fundo de olho. O fundo de olho, ele vai ver as artérias da retina e o nervo óptico como está. Então, a gente consegue fazer um diagnóstico rápido, eficiente, para levar ao tratamento, entendeu? Porque isso que é importante. Agora, então, existe realmente um tratamento para glaucoma? Então, o glaucoma mais simples que tem, que 80% de nós brasileiros temos, é o glaucoma de ângulo aberto. Esse ângulo aberto, a gente com um colírio, todo dia você pode controlar a doença. Ou você tem que tomar algum remédio, como um diurético, um beta-bloqueador.
Agora, se mesmo assim nenhum desses tratamentos foi eficiente, ou se você tem glaucoma de ângulo fechado, o tratamento cirúrgico é muito eficiente e ele ajuda a tratar o glaucoma. É só fazer incisões, até laser pode fazer para curar o glaucoma. Então, procura o seu oftalmologista depois dos 30 anos para fazer esse diagnóstico. Isso é muito bom ser falado, porque muitas vezes as pessoas acham que procurar um oftalmologista é só quando você não está enxergando direito, aquele problema do braço curto ou está com a visão um pouco turva. Não, é importante sim você colocar na sua lista de check-ups. Tanto que eu queria saber sobre catarata, doutor, porque é outro problema de visão que também acomete as pessoas com bastante frequência. Como é que ela dá início? Então, Ana, a catarata é a opacificação do cristalino. Olha que coisa estranha. Mas a opacificação do cristalino vamos mostrar aqui uma animação para vocês entenderem aonde que está o cristalino, né? Então, o olho ele é formado por várias estruturas. A parte de fora, que eu vou começar a falar, é a íris. A íris é onde você tem a cor do olho. Depois a córnea é essa lente que fica por fora. Essa lente interna é o cristalino. E a pupila é aquela que abre e fecha para deixar entrar a luz do sol. Essa lente de trás, que a gente chama de cristalino, ele pode ficar condensado, ele pode começar a escurecer. É aquele óculos que você põe e você entra num banheiro com fumaça, o teu óculos fica todo embaçado. Esse é o problema. O cristalino embaçado é a catarata. Agora, a catarata que não é tratada, ela pode levar à cegueira? E faço uma outra pergunta. Ela atinge somente a terceira idade ou em jovens pode acontecer também? Boa pergunta. Então, como que começa a catarata? E depois eu respondo a segunda pergunta. Os primeiros sintomas da catarata é diminuição da visão, a visão embaçada, como eu falei, visão dupla. E aqui, a sensibilidade à luz é muito importante. E aqui fica a catarata, o olho, essa lente fica branca. E pode só dar em idosos? Não. A catarata acontece depois dos 50 anos, César Filho, mas pode dar em crianças cuja a mãe, na gravidez, nos primeiros 3 meses, teve toxoplasmose, sífilis ou até catapora. Então precisa tomar cuidado. Outra coisa, o tabagismo. Você que fuma, não pense que é aquela que se você inala, vai... Não, é a fumaça que vai agredir o olho. Essa fumaça que sai daqui vai e pega... Ninguém pensa nisso, né? Mas a fumaça que você está lesionando. Exposição ao sol. A gente está na praia, tal, ninguém usa óculos. Eu fico vendo, é impressionante. Todo mundo... E a catarata é assim. E outra coisa, traumas no olho. Você que luta boxe, faz arte marcial, cuidado com os traumas no olho, porque pode dar também catarata. É que no sol você coloca o óculos e fica marquinha, né, doutora? A pessoa não quer, a pessoa quer ter marquinha de biquíni. A pessoa só quer ter marquinha de biquíni. Aqui Não ninguém só a quer. proteção do óculos, mas pior, também a qualidade do óculos. Porque óculos de qualidade duvidosa pode, inclusive, acelerar o processo. E sabe a pessoa que fica embaixo do guarda-sol, mas sem óculos, mas a areia está refletindo no olho, né? E automedicação. Qual é a automedicação que o brasileiro geralmente usa? Colírio, tem cortisona. E o colírio com cortisona pode levar à formação da catarata. Agora, para curar a catarata, a cirurgia, doutor, é a única solução? A cirurgia é a única solução, é uma cirurgia simples que a gente faz. E olha como é que é, o cirurgião oftalmo, ele vai lá com um aparelhinho, fotoemulsificação, ele faz uma incisão, aspira e já põe outro no lugar, que eu vou mostrar agora como é que ele põe rápido assim. Então ele já tirou o cristalino e olha como é que ele coloca um novo, olha. Jogou, colocou, fixou, acabou. Cirurgia rápida, é uma anestesia superficial com sedação e você logo está na rua trabalhando e fazendo vida normal. E o Brasil é um dos países mais avançados com relação à cirurgia de catarata, né, doutor? É um dos países mais avançados e o Brasil tem técnicas de cirurgia que são fenomenais. Já eu vou falar de uma técnica que um brasileiro desenvolveu na década de 90 que até hoje a gente está usando. Agora, doutor, com relação ainda à catarata. Pois não. Ela pode retornar depois da feita a cirurgia ou fez uma vez a cirurgia, acabou meu problema para o resto da vida? Não, tem casos que ela volta e o pessoal fala que a catarata voltou, mas não é que a catarata voltou. Aquela lente que você colocou, ela pode ficar opacificada também. Mas tem uma técnica com laser que em 5 minutos resolve o que eu vou mostrar para você, chamada capsulotomia. Então você está sedado e tal, olha lá, essa lente que você colocou agora, ela pode ficar assim. Mas com laser, olha o laser o que faz. Ele limpa e abre e acabou o problema. Isso a gente faz em 5 minutos
está resolvido o problema. Isso é importante saber. Bom, estamos falando aqui no Você e o Doutor de hoje da doença dos olhos. Já falamos de glaucoma, de catarata e agora vamos falar do ceratocone. Um nome complicado que muito pouca gente ouviu falar, mas é uma doença que preocupa e ela é progressiva, doutor, ou não? Então, o ceratocone pode ser genético hereditário, ele se desenvolve dos 10 aos 25 anos e ele é progressivo mesmo. E o ceratocone, às vezes, acontece porque você está aqui comigo e fica esfregando o olho. Ah, caiu uma água, eu fico esfregando o olho. Então, a córnea, que eu vou mostrar agora para vocês, a córnea é uma cápsula. Então, veja bem, o olho tem essa acórnea. A córnea é uma lente que fica fora do olho. O ceratocone é quando existe essa convexidade, forma uma... Olha só como é que fica. É uma ponta. Hã? É uma ponta, né, É uma doutor? ponta, fica um cone. E você não enxerga direito. Por quê? O que acontece? Como a córnea fica alongada, a imagem entra diferente e prejudica, podendo até piorar a miopia e até piorar astigmatismo. Mas, doutor, como que é possível identificar, né, o ceratocone? É genético? Alguém da família tem? Aí você tem que ficar atento? Então, você tem que ficar atento se tem na família alguém, vamos fazer exame logo. E quais são os primeiros sinais e sintomas da doença? Geralmente, todas as doenças que eu estou falando aqui dos olhos têm o mesmo sintoma. A visão fica turva, você não enxerga direito, a visão pode ficar até dupla, essa luz fica ruim no meu olho, então você sabe que pode ter problema. E os fatores de risco, como você deu a dica, sim, o histórico familiar é muito importante. Coçar ou esfregar o olho com frequência, porque deforma a córnea. Condições alérgicas, porque na condição alérgica você fica se coçando inteira. E cuidado com os olhos. E algumas síndromes, por exemplo, síndrome de Down e a síndrome da catarata congênita e do glaucoma podem dar também ceratocone. Então são situações que você tem que procurar o oftalmologista para ficar tranquilo. E o SUS é aberto para tudo, o SUS tem tratamento, o SUS tem como fazer isso daí. Uma coisa que é importante a gente, doutor, falar aqui sobre a questão de tratamento, porque ceratocone, eu conheço 2 casos muito próximos da nossa família que sofreram muito, 2 rapazes jovens. Um deles, inclusive, quase perdeu a visão, conseguiu reverter aí com um processo longo e doloroso. Como funciona o tratamento da ceratocone? Então, o tratamento, quando você pega um caso já muito grave, tem que fazer o transplante de córnea. Mas para não chegar nesse ponto, quando você pega no começo, usa óculos. Resolveu. Se não resolver, lente de contato. Se não resolver, tem uma técnica que você faz, limpa a córnea, coloca a vitamina B12, uma luzinha lá de ultravioleta, resolveu. E se não resolver, você pode colocar os anéis de Ferrara, que é um brasileiro chamado Paulo Ferrara que desenvolveu essa técnica na década de 90. E como é que é isso aí? É uma colocação que eu vou mostrar agora de essas esferas que você coloca na córnea para parar o crescimento do ceratocone. E você colocando isso logo que fez o diagnóstico, isso consegue segurar a progressão da doença. Você evita um transplante de córnea, você evita a progressão do ceratocone, salvando aí uma vida. Isso que é importante a gente está falando para vocês, então procure o oftalmologista. A visão é um bem muito precioso que a gente É tem verdade. e a gente tem que cuidar dela com todo carinho também. Muitas vezes a gente não dá esse devido valor, então procure sim um médico. Você está começando com algum tipo de problema de visão embaçada, muita dor de cabeça, isso está acontecendo com alguém dentro da sua casa? Atenção, busque ajuda. Por isso que nós temos aqui Dr. Antônio Spreuss, que aliás eu quero te agradecer por mais uma super aula. Muito obrigado, Ana. E dizer que ele continua nas nossas redes sociais, onde você também pode mandar a sua pergunta no @hojeemdia.